Salve máfia, salve clã. Ó, vamos seguir aqui metendo marcha nas ideias. Vai vendo, a gente estava conversando sobre o BRICS, né? Eu já falei bastante sobre o BRICS, me empolga muito a ideia dessa colaboração multilateral entre países, digamos assim, fora do eixo, pelo menos do ponto de vista econômico, né? Fora do eixo das grandes potências. E aí, né, enfim, a semana trouxe aí pra gente várias questões em torno da questão do BRICS. E muitas delas envolvem o que o Trump vem fazendo no seu atual governo, né? No mandato dele recente, vocês sabem, vocês estão acompanhando, há uma série de taxas que vem sendo aplicadas a diversos países, a diversos commodities, né, produtos que são comercializados entre esses países. O Brasil entrou num problema em relação ao aço, agora tem uma questão do etanol, que eu estava vendo que parece que já é recorrente, mas o Trump tem colocado tem se posicionado de uma maneira mais dura em relação a isso, né? Então, das novidades que a gente ouviu aí sobre os BRICS, a primeira delas é que um novo encontro dos BRICS deve acontecer em julho desse ano, né? Então, vamos ver como é que vai se dar esse encontro. Eu já estou aqui com a matéria na UOL que está explicando essa questão aí. Vamos ver. A cúpula dos líderes dos países dos BRICS será realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, anunciou neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em um vídeo postado na Rede X pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O bloco de economias emergentes reúne Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países. Este ano o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. Durante a cúpula, vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países, acrescentou Mauro Vieira. O presidente americano Donald Trump reiterou na última quinta-feira a ameaça de impor tarifas alfandegárias de 100% aos países do BRICS que tentarem acabar com a hegemonia internacional do dólar. Trump já tinha feito essa advertência em novembro, ainda durante como presidente eleito, depois que durante a última cúpula do bloco, na cidade russa de Kazan, em outubro, foi colocado sobre a mesa o impulso às transações em moedas diferentes da americana. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que, durante a presidência brasileira do BRICS, se concentrará em impulsionar a cooperação entre países do sul global e a reforma das instituições multilaterais. Entre suas prioridades, ele mencionou o desenvolvimento de meios de pagamento para facilitar o comércio e os investimentos entre os países membros. Em janeiro, o chefe negociador brasileiro do bloco, Eduardo Saboia, disse em entrevista à agência France Presse que não há nenhum projeto para substituir o dólar, mas sim uma discussão sobre o uso das moedas locais nas transações. Criado em 2009, o grupo foi ampliado recentemente com a inclusão de países como Indonésia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos, além de uma dezena de países associados, entre eles Cuba, Bolívia, Nigéria, Argélia e Turquia. Bom, essa é a matéria. A gente já conversou sobre como possivelmente funcionaria a moeda dos BRICS, né? E um dos perigos para o império em decadência que é os Estados Unidos, né? Ou pelo menos é isso que todo mundo acredita no momento. É assim que as pessoas têm se referido aos Estados Unidos. Mas a ideia aí é que essas negociações locais, essas transações locais, como foi falado aqui na matéria do UOL, elas seriam uma forma de não necessariamente cambiar, né? Fazer a troca monetária a partir de um ativo como o dólar, né? E aí tem essa coisa da possibilidade de que antes de se começar a utilizar a moeda dos BRICS, que não é uma realidade a curto prazo, os ativos vão começar a ser comercializados em yuan, né? A gente viu que o Brasil tem aumentado as suas reservas da moeda chinesa, que é o yuan. Então, a hegemonia do dólar tá
tá em risco, né? A gente sabe disso, a gente tem acompanhado isso. Bom, vamos ver o que o Trump falou, né? Porque a gente tem um corte aqui do Metrópolis, onde o Trump parece não botar muita fé nos BRICS, não. Vamos ver. Do you want to dismantle BRICS or you want to US want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't want it. O vídeo tá em mono. Tá saindo o som de um lado. Mas enfim, vamos retomar Do aqui. you want to dismantle BRICS or you want to US want to be part I of don't it? care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't want it. They don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. What would be You your know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. BRICS, the BRICS nations, I think that's breaking up very rapidly. We said that if they're going to go and do anything to undermine the dollar, that includes China. I don't even know that they're a member of BRICS, but they had a few nations get together to try and play cute. And I said, we're going to put a 100% tariff on every one of those nations. And at the mere thought of saying that, I think that's all broken up. That idea has no longer sailed. Now, that would be a terrible thing for our country. It would be bad for the world. They wanted to undermine the dollar. 6 nations got together. They wanted to undermine the dollar. That didn't work out too well. Not going to happen. Bom, é isso, né? Foi assim que ele se pronunciou. Donald Trump. Certo? Enfim, né? O interesse em desestabilizar os BRICS, desestabilizar essa construção de uma relação multipolar entre, né, enfim, países fora do eixo Europa, Estados Unidos, enfim, principalmente os olhares que os Estados Unidos têm no Brasil, esse interesse, essa sanha e esse medo dos BRICS não é de hoje, né? Como eu disse, essa vontade de que o Brasil não exerça uma certa autoridade do ponto de vista internacional, né? Na sua atuação global e que ele tenha, enfim, outros players para poder fazer acordos e parcerias, etc., é um problema para os Estados Unidos desde sempre. Eu estava, enfim, perambulando pela web e aí eu encontrei um arquivo do Wikileaks, certo? E-mails da Hillary Clinton vazados em 2011, certo? Em que ela comenta sobre os BRICS. Não só sobre os BRICS, mas sobre o G3, que a gente também conhece como IBAS, né? Índia, Brasil, África do Sul, que é o diálogo entre esses 3 países. Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Em 2011, quem era o presidente dos Estados Unidos? Exactly. This guy was the president of United States. Ok? E aí, olha que interessante. No contexto lá, a gente tinha, então, como eu disse, uma troca de e-mails que a Hillary Clinton, juntamente com
possivelmente a bancada os players, enfim, os secretários e etc, né? Quem estava por trás, enfim, do establishment, digamos assim, né? Do Estado da manutenção do governo dos Estados Unidos, né? Nesse diálogo com a Hillary Clinton, que era, então, secretária do Estado, né? A gente pode ver aqui, ó. 67ª secretária de Estado dos Estados Unidos. Olha o que ela está discutindo aqui nesse vazamento, certo? Ela está discutindo essa pauta. Está discutindo a pauta, então, de uma figura pública da mídia no contexto. Quem não lembra de CQC, enfim, e é lá na Bandeirantes, e esse cidadão era um dos nomes, ele era o assunto do e-mail, né? E aqui a gente tem um debate que envolve, né? Eu vou passar aqui bem por cima, eu gostaria que vocês se atentassem somente nesses pontos mais centrais, né? Esse primeiro trecho, né? Olha que interessante, ó. Quando a gente chega aqui, ó, vale a pena notar que a recente missão do IBAS, que aqui ficou IBSA, né? Porque é South Africa, enfim. By the way. Mas é Índia, Brasil e África do Sul. A Damasco, né? Foi um exemplo de como o Brasil, a Índia e a África do Sul sentiram que não poderiam trabalhar dentro do contexto dos BRICS devido a diferenças significativas com os chineses e russos sobre direitos humanos. Mesmo esta missão, no entanto, será uma fonte de problemas para os países que participaram. As imagens mais tradicionais de diplomatas sentados em conversa com o presidente sírio e o ministro das Relações Exteriores foram sobrepujadas pelas imagens da mídia social da violência que continuou naquele mesmo dia, com 15, né? E aí, qual que é o meu ponto aqui? Né? Tem aqui um debate, então eles estão fazendo um debate da relação entre China e um debate estratégico, e Rússia, e os países emergentes, no caso Índia, África do Sul e Brasil, no que tange os direitos humanos, certo? Logo mais abaixo, eles vão colocar o seguinte, ó. Aqui é uma conversa de vários e-mails, tem várias figuras aqui, você pode ver, ó. Tem várias figuras que são, como eu disse, do establishment dos Estados Unidos, naquele contexto. Correto? Promessas feitas por Bashir, o então presidente da Síria, e seu ministro das Relações Exteriores na reunião, que foram repetidas na declaração divulgada pela delegação visitante do IBSA, contrastavam fortemente com as imagens de tanques atirando em multidões. Existe aqui uma desconexão entre o tradicionalismo dos especialistas em relações internacionais e o mundo emergente das mídias sociais. Veja isso. Os tradicionalistas ainda não entendem que estão enfrentando e têm confiado na relativa inércia da maioria dos brasileiros em relação às relações internacionais, as relações exteriores, internacionais em todo caso. No entanto, isso está mudando rapidamente e os eventos na Síria podem ser o que define o novo estágio da construção de conteúdo popular na política externa do Brasil. Tá certo? Atenciosamente, Tom, no caso aqui, o e-mail era dele. Olha que interessante, né? Então aí, de Alec Ross, certo? Para Thomas Shannon, tá ligado? O sujeito do e-mail anterior, né? Não que a gente não possa entrar aqui e procurar quem é de fato Thomas Shannon, né? Acho que é difícil achar, né? Porque muitos americanos podem ter esse nome. Mas aqui a gente encontrou Thomas A. Shannon, embaixador dos Estados Unidos no Brasil.
Tá pegando a visão? Ó, o negócio que eu quero chegar é nesse último trecho. Olha que interessante. Tom, coisa pequena que pensei que você acharia interessante, certo? Você me ouviu falar sobre como devemos cultivar influenciadores de mídia social com o propósito de validação e amplificação de nossa mensagem. Qual a mensagem? A mensagem dos Estados Unidos, do governo americano, no Brasil. A Embaixada de Brasília, né, preparou um café para mim e Marcelo Taz durante minha breve viagem ao Brasil em abril. Visita muito positiva. Esta manhã publiquei algum conteúdo relacionado à Síria no Twitter. Sabe-se lá qual é o conteúdo, sabe-se lá qual é a intenção da publicação desse conteúdo, né? Taz pegou, construiu uma tradução para o português e então disseminou para seus quase 2 milhões de seguidores no Twitter. Isso então ricocheteou nos círculos de mídia social brasileiros, onde foi ainda mais amplificado para que literalmente milhões e milhões de pessoas no Brasil, talvez mais de 10 milhões, tenham lido o conteúdo que divulgamos. Mais importante, eles não pensam nisso como algo que US Government, certo? USG, United States Government, governo dos Estados Unidos, está divulgando, mas sim Marcelo Taz. Ao traduzir e disseminar o conteúdo ele mesmo, ele se tornou seu editor e validador. É uma coisa pequena, mas uma coisa boa. Um exemplo de como usar redes para amplificação e validação local. Atenciosamente, Alec Ross, consultor sênior de inovação do gabinete de secretário do Estado. Então, assim, gente, né? Tem aí um interesse muito antigo em relação a travar as relações dos países emergentes, não só do Brasil, mas Índia e África do Sul, com o novo polo econômico do mundo, basicamente, que é a China, com uma parceria com a Rússia. E aí você tem essas interferências que vêm através das mídias sociais, que vêm através, por exemplo, dessa figura que a gente viu aqui, mas de outras figuras que emergiram no contexto do bolsonarismo. Hoje a gente tem, por exemplo, figuras como o Nicolas Ferreira, que é uma figura jovem, que se comunica bastante com a juventude conservadora, com a juventude cristã, né? E com os mais velhos também, evidentemente. Mas também tem esse apelo muito forte com essa parte da população mais jovem, né? Bom, só para não ficar sem contexto, em 2011, a visita ao Bashar al-Assad está documentado aqui no site do Ministério das Relações Exteriores, né? Aqui tem um artigo que conta das relações entre Brasil, né? Aqui, ó, assuntos, relações bilaterais, todos os países, República Árabe da Síria. Tem uma cronologia aqui dessas relações, começa em 1876, a gente quer de 2011, né? Então, visita a presidente Bashar al-Assad a Brasília, e aí a missão do IBAS a Damasco. Depois a gente tem aqui, né, a visita ao Brasil, da assessoria, etc. Essa visita aqui essa missão do IBAS está documentada aqui no site do Correio Brasiliense. Então, qual que era a intenção? Tentar estimular diálogo com opositores. Quer dizer, o Brasil tentando construir uma relação pacífica entre países, no caso ali do contexto do Oriente Médio, no contexto da crise da Síria, certo? Qual que é a intenção dos Estados Unidos em manter o Brasil isolado, né? Essa daí é a pergunta que o tempo dirá. Bom, aqui o IBAS, né, tem a página lá no Wikipedia. Como eu disse para vocês, ele também é conhecido como G3 e é um acordo feito entre Índia, Brasil e África do Sul de caráter político, estratégico e econômico, né? Aqui a gente tem vosso presidente Lula, né, junto com o presidente da África do Sul e da Índia, certo? Aqui no caso é a primeira cúpula do IBAS, né? O então presidente era o Luiz Inácio, o então presidente da África do Sul era Thabo Mbeki e o então presidente da Índia era Manmohan Singh. Obviamente eu não falei esses nomes certos, mas tudo bem, certo?
primeira cúpula do IBAS que ocorreu em 2006, tá certo? Bom, vamos ver então, para a gente fechar aqui esse vídeo, o que isso acarreta para o Brasil e para a América Latina como um todo. Nesse vídeo da BBC aqui que diz: por que políticas de Trump para a América Latina podem beneficiar a China? Vamos procurar entender então aqui os desdobramentos desse nosso contexto contemporâneo, tá certo? Deportações em massa de imigrantes latino-americanos, tarifaços e ameaças de tomar o controle do Canal do Panamá. We either want it back, or we're going to get something very strong, or we're going to take it back. Tudo isso tem sacudido a relação dos Estados Unidos com a América Latina no início do novo mandato de Donald Trump. E o que muitos analistas dizem é que esse cenário desafiador para os governos da América Latina acaba sendo vantajoso para outro país, a China, que pode estar longe geograficamente, mas se aproxima cada vez mais do nosso continente. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico como a China pode aproveitar as tensões com os Estados Unidos para crescer econômica e diplomaticamente. Recapitulando essas tensões, no episódio mais recente, Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre produtos mexicanos importados pelos Estados Unidos. Em seguida, ele suspendeu temporariamente a taxação, depois do México prometer reforçar a segurança na fronteira para impedir a entrada de imigrantes e drogas em território americano. Trump também anunciou tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio a partir de março. A medida afeta diretamente o Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos. Antes disso, Trump tinha desavenças com os governos de Brasil e Colômbia por conta de voos transportando imigrantes deportados. O Brasil se queixou do que considerou um tratamento degradante de cidadãos brasileiros durante um voo que pousou em Manaus. E o governo colombiano chegou a impedir que aviões com imigrantes pousassem em seu território, mas voltou atrás depois de Trump ameaçar com tarifas. Tudo isso em meio a promessas de Trump de que vai fazer o maior programa de deportações da história americana, com foco principal em imigrantes latino-americanos, e de ele cogitar tomar à força o controle do Canal do Panamá. Mas como a China entra nessa história? Esta postagem nas redes sociais já dá uma pista importante de como a China tende a aproveitar esse momento. Enquanto Trump e o presidente colombiano Gustavo Petro trocavam acusações e ameaças em meio à crise pelos voos de imigrantes deportados, o embaixador da China na Colômbia destacava que as relações diplomáticas sino-colombianas estão em seu melhor momento dos últimos 45 anos. Mais tarde, o embaixador chinês ressaltou que a declaração era parte de uma entrevista dada semanas antes e evitou comentar a respeito da crise migratória entre Estados Unidos e Colômbia. Mas o fato é que, segundo analistas, as tensões com os Estados Unidos empurram a América Latina para mais perto da China. Esse tipo de coisa eu acho que gera muita desconfiança, né? Isso faz com que a América Latina se sinta ameaçada pelos Estados Unidos e isso vai fazer com que eles busquem outros parceiros para poder lidar melhor com essa ameaça. A resposta do Trump foi muito agressiva e eu acho que isso tem um custo e permite com que a China possa se posicionar como um parceiro mais previsível, menos intervencionista do que os Estados Unidos. Vamos colocar isso em contexto. A China já é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009, quando passou na frente dos próprios Estados Unidos. O seu saldo na balança comercial é hoje favorável para o Brasil. Com os Estados Unidos, o saldo é o contrário. Desde 2009, o Brasil importa mais dos americanos do que exporta. E Lula e Xi Jinping assinaram dezenas de acordos bilaterais comerciais nos últimos anos, englobando desde venda de produtos agrícolas até cooperação tecnológica. Quando a gente olha para a balança comercial da América Latina como um todo, a China ainda é a segunda colocada, atrás dos Estados Unidos. Mas as trocas comerciais do continente com a China se multiplicaram por 35 nos últimos 20 anos, até baterem recorde em 2023, segundo dados levantados pela BBC. A China também participa de grandes obras de infraestrutura latino-americanas, como o megaporto peruano de Xangai. Esse porto é parte da chamada Nova Rota da Seda Chinesa,
que já engloba 22 países da América Latina e do Caribe. Nos últimos anos, Pequim assinou acordos de livre comércio com Chile, Costa Rica, Equador, Nicarágua e Peru. Portanto, é uma aproximação que já estava avançando muito antes de Trump voltar para a Casa Branca. Segundo os analistas que eu consultei, as decisões recentes do presidente republicano apenas intensificam esse processo. Relations are already on track to continue in this way, and that was true whether Trump became elected or someone else was. But of course, this situation, the fact that we have a Trump administration in the White House changes the calculus for Latin American countries, whether it is in terms of infrastructure development or other issues. Latin American countries are turning to whoever is available, and China is one of those countries. And as the US turns its back on the region, perhaps Latin American countries will also turn to China for other areas that maybe have not been the focus of the bilateral relation before. I don't give a damn. For example, of justice and the persecution of I don't give a damn. Crime in the region or rural development. Outro nicho que tem espaço para crescer é o de investimento direto estrangeiro. A China ainda fica muito atrás dos Estados Unidos e de países europeus nos investimentos diretos feitos ao Brasil, por exemplo. Mas vale uma ressalva importante. No momento em que a própria relação entre China e Estados Unidos passa por mudanças, não necessariamente vão prevalecer os interesses da América Latina. Trump impôs recentemente tarifas também aos produtos importados da China, e Pequim retaliou taxando produtos americanos e abrindo uma queixa na Organização Mundial do Comércio. Só que as economias dos dois países continuam profundamente interconectadas, importando e exportando entre si num fluxo que totaliza centenas de bilhões de dólares. E ainda está na mesa a possibilidade de Pequim e Washington negociarem algum tipo de acordo comercial, que pode exigir concessões dos dois lados. E isso vai implicar concessões... Os caras tá no debate, né? Tipo assim, não é uma coisa assim, 880, eu não quero mais saber da China, não é bem assim. Lados, né? Concessões que pode ter repercussões, né, nos interesses de alguns países, né? O Evandro Carvalho, da FGV Direito Rio, me explicou que um acordo desses pode levar, por exemplo, a China a ampliar sua importação de soja dos Estados Unidos. Isso significaria uma diminuição na compra de soja do Brasil e da Argentina, que são dois grandes fornecedores de Pequim atualmente. São movimentos complexos de diplomacia e comércio que podem mudar bastante o cenário econômico e diplomático mundial nos próximos meses. Certo. Bom, então é isso, né? O BRICS é uma ameaça para o Império Americano. Isso a gente a gente nunca teve dúvida, né, nesse canal aqui, né? Mas é isso, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, né? Eu acho que a China também não é, assim, né, a grande salvadora do Brasil. A gente tem que entender como que o Brasil vai se posicionar, seja nessa reunião que vem em julho, certo? Seja na construção da relação com os outros países dentro dos BRICS, certo? Como que o Brasil vai se consolidar enquanto uma autoridade dentro do cenário global nessa luta contra o dólar, né? Que é basicamente o que está acontecendo. Beleza? Vamos junto, forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí, parça. E segue acompanhando aí os vídeos. Demorou? Valeu, forte abraço.